Fala aí, pessoal. Eu estava devendo um vídeo do resultado da revisão da moto. Faz 2 meses que eu estava sem ela. Peguei essa semana, andei uns 300 quilômetros e já dá para falar alguma coisa agora. Primeiro eu queria dizer que eu trabalho com máquinas agrícolas, sou engenheiro agrônomo, mas não sou engenheiro mecânico, não sou mecânico. Então, muito do que eu vou falar aqui tem a ver com empirismo, né? É uma coisa que eu acho, alguma coisa que eu peguei uma informação, outra aqui, outra ali. Então, pode não estar tudo 100% correto. Da revisão em si, com 15 mil quilômetros, a gente deu uma desmontada a lá Bressan, o que ele e o mecânico dele fazem. Olhamos balança, bengalas, não notamos nada de excepcional, assim. Tava tudo correto, quantidade nos óleos das bengalas. Aproveitamos para trocar óleo, botar um motor. O mecânico também achou, o Sérgio Almeida aqui de Arapongas, eu sou de Londrina, no Paraná, também achou que o óleo não era de boa qualidade. Botamos um motor, mantivemos a viscosidade, a balança atrás tudo engraxado, bonitinho, não achamos nada errado, nem filtro de ar estava sujo. Então, sob esse aspecto, a moto estava em ordem. Aproveitei para dar uma endurecida na suspensão traseira. Eu achava que a moto balançava bastante nas curvas e isso melhorou bem. Bom, quanto ao motor, só recordando um pouco, eu fui para o Chile com ela, lá para a região de São Pedro de Atacama, atravessei a cordilheira na ida, na volta, uma viagem de 6.200 km, já na ida, dado uns 1.500 km, depois de uma abastecida meio cavernosa, a moto começou a grilar, perdeu desempenho e eu achei que ia parar. Depois andou mais uns quilômetros, voltou mais ou menos ao normal. Ficou depois daquilo gastando mais, com menor rendimento, uma certa dificuldade para pegar não, pegava, mas morria, até esquentar um pouquinho, ela ficava dando uns estourinhos e morrendo. Depois tinha quente na estrada, tinha um funcionamento próximo ao normal, vamos dizer assim, mas com um rendimento menor e maior consumo de combustível. Bom, então levei a moto pro Sérgio lá em Arapongas e aí ele constatou isso aqui que vocês estão vendo no vídeo. Vamos ver nesse vídeo agora. Vocês viram aí espirrando aquele líquido, não é óleo não, aquilo jogou água ali e deu a partida para observar o vazamento, tá? Então é água. Então, vazando compressão aí entre o cabeçote e o cilindro. Primeira coisa que ele reparou, imaginou que tivesse queimado a junta do cabeçote. Bom, então demos uma conversada com o pessoal da fábrica, se poderíamos mexer nisso, e se fosse necessário garantia, né? Se ainda continuaríamos com garantia. Falou, tudo ok. O Sérgio tem Royal Enfield, faz alguns trabalhos, apesar de não ser um oficina credenciada, ele faz alguns trabalhos aqui, eventualmente até em garantia, porque é complicado. Nós estamos a revenda mais perto aqui, está uns 400 quilômetros, né? Então, que é de Curitiba. Então tem essa, vamos dizer assim, essa facilidade. E aí, ao desmontar o cabeçote, percebeu-se que ele estava empenado. Bom, aí deu uma verificada geral, cilindro, tal, estava tudo direitinho, não tinha carbonização excessiva, nada. Então, a partir daí, nós decidimos o que fazer. Acho que assim, se requisitasse um cabeçote novo em garantia,
Acho que não teria nenhum problema com isso, com a fábrica. Não creio que teria problemas. Mas, conversando com ele, conversando com o Maurício, que é o mecânico em Curitiba, e o Sérgio tem contato com o Ricardo, que é engenheiro da Royal Enfield, a gente queria saber o que poderia ter provocado e como é que seria possível reparar. O próprio Sérgio disse, se a moto fosse minha, eu ia arrumar o cabeçote, eu não ia trocar. Eu também estava curioso e aí optamos por fazer isso. Então esse trabalho foi feito não em garantia, não que fosse negado garantia, repito, nem pedimos, tá? Nós só pedimos autorização para fazer, porque se desse zica, se ainda a gente teria a garantia. A fábrica falou, não, sem problemas, tal. Mandamos o cabeçote para uma oficina especializada, que até teve que desenvolver algumas ferramentinhas lá para fazer as medidas, para saber se o que tinha acontecido era recuperável, né? Isso levou bastante tempo, porque até fazer, depois entrar em contato com o Ricardo, ele estava viajando e tal. Quando a gente passou as medidas para ele, ele falou, não, manda bala que está dentro do aceitável para um reparo. Então isso foi feito, foi montado de volta e agora vou começar a andar com ela, não, infelizmente não já, só lá para fevereiro, por aí, que eu vou fazer uma outra viagem agora de mais de um mês, mas não vou de moto. E aí sim eu vou ter uma ideia melhor de como é que isso ficou. Bom, o que aconteceu e qual a causa, ou as causas prováveis disso ter acontecido. Então agora vamos entrar no ramo aí de algumas especulações. Eu, Otávio, fazer especulações. Essas especulações são minhas e de mais ninguém, assim, não que ninguém concorde, o pessoal concorda em parte. Primeiro, ao desmontar o motor, se percebeu que as válvulas, elas não estavam presas, mas estavam com folgas menores do que deveria estar. Nas revisões que eu fiz de 500 em São Paulo, na de 5.000 aqui em Londrina, e eu fiz com 9.000 e pouco antes da viagem, não foi mexido em válvula, não tinha barulhinho nenhum, estava tudo funcionando direitinho, não se verificou isso. Foi uma marcada, deveríamos ter dado uma olhada. O tal do tec-tec, né, agora que está com a folga correta, não tem tec-tec, tem um leve tic-tic, que provavelmente é da válvula de escape, que tem uma folga não comum para motocicletas, né? E estando na folga correta, é provável que seja o normal dela. Mas ela não tinha nada disso, então a gente achou que estava tudo bacana, ninguém nem cogitou verificar regulares de válvula. Isso pode ter sido um dos fatores. Um segundo fator é que, ao desmontar o cabeçote, se verificou que o aperto dos prisioneiros estava abaixo do especificado, que, se eu não me engano, é de 40 a 44 newtons-metro. Eles estavam com 30. Então, ou seja, pode ser que o cabeçote não estivesse preso adequadamente, né, com torque adequado. O fator que eu acredito que seja o disparador do processo foi um abastecimento que eu fiz na Argentina com combustível bem suspeito. Abasteci, andei mais ou menos um meio tanque, a moto começou a cair o desempenho e grilar. E aí o que eu acho que foi o fósforo que eu joguei na gasolina, que causou o problema todo, que ao invés de eu parar a moto, eu estava no meio do nada, faltavam uns 20 quilômetros para chegar em algum lugarzinho onde podia ter algum tipo de suporte. Eu continuei tocando, continuei com ela grilando, diminuí um pouco o acelerador de início, depois acelerei todo e deixei. Mas antes de chegar nesse lugar, a moto, não digo que voltou ao normal, mas parou essa grilação e ela recuperou
o desempenho, não 100%, mas recuperou. E, bom, resultado, andei mais quase 5 mil quilômetros, fiz a viagem com ela desse jeito. Então, a gente imagina que essa associação desses fatores todos acabou causando um superaquecimento que foi o que provocou o empenamento do cabeçote. Essa imagem agora aqui na frente, que eu vou colocar agora, mostra bem, quando se começou a planar o cabeçote, aonde foi o empenamento. Dá para ver bem que ele é bem na direção da válvula de escape, que é onde aquece mais. E então, por conta disso, é que eu deduzo, volto a dizer, que esses fatores todos é que determinaram acontecer isso. Também não consigo afirmar com 100% de certeza, mas eu fico com a impressão que as Himalaias no Brasil, talvez pela tropicalização, né, adaptação dela ao combustível nacional, funcionem por conta do nosso tipo de combustível, ter misturado álcool e tal, meio que num certo limite de temperatura, num limite superior, perto de um limite superior de temperatura dentro do motor. E isso que talvez venha causando alguns tipos de problemas nessas motos. Acho que já teve outros, se não me engano, do Edson Fel, em São Paulo também, que teve esse vazamento. Outra coisa que alguém me falou sobre isso, eu achei uma abordagem interessante, é que as que são submetidas a ficar o dia todo rodando com viagens longas, então você fica o dia todo andando muitas horas com um motor em alta rotação, talvez seja um causador desses problemas. E isso talvez não aconteça tanto com as motos que andam mais na cidade, então não ficam tanto tempo funcionando em rotação tão alta. Pode ser também. Enfim. Mas agora com o reparo feito aqui, e algumas pessoas, o Fábio Fontoura, trocando uma ideia com ele esses dias, me perguntando, mas eu vou viajar com a minha, o que você acha? Né? Eu não ouso condenar ainda, dizer que esse motor dá problema. Quantas deram problema de todos que foram vendidos até agora? Nem 10%, acho que bem menos que isso. Tá certo que é um número alto, mas pode ser zebra na fabricação, na montagem. Combustível adulterado faz isso em motores mais sensíveis mesmo, tem carros, eu vi relatos disso. Então, minha conclusão ainda, eu quero ficar com a moto, eu amo, então, só morrendo de saudade de andar nela, não penso ainda em vender. Me perguntaram outro dia, com tudo isso você compraria outra? Eu acho que eu ainda compraria, não desisto dela ainda, não acho que é o caso. Posso ter tido azar, alguns outros tiveram já também, mas eu ainda não descartaria a motocicleta. Sobre o consumo, a moto nova fazia 27 por litro, religiosamente. Depois que eu instalei os baús aqui, laterais e o traseiro, aí, por conta do arrasto aerodinâmico e peso, eu imagino por conta disso, isso caiu para em torno de 24, 25. Na viagem, depois do problema, que ela começou a consumir mais, isso caiu para torno de 20. Eu vou fazer menos de 18, às vezes um pouco mais de 22, na média deu uns 20. Agora, nessa rodada que eu dei, ela voltou a fazer os 24, quase 25. Então, acredito que também é um indicador que a coisa voltou ao normal. E também o Fábio Fontoura me perguntou o que eu recomendaria, né? Eu sugeri para ele que quando fosse fazer uma revisão antes da viagem, pedisse para dar uma olhada mesmo na folga das válvulas
E se não for muito difícil, se for possível, dar uma confinida no torque, no aperto no torque de aperto dos prisioneiros do cabeçote. No mais, não vejo maiores riscos em fazer viagens com ela. Bom, tá aqui a motocicleta, infelizmente vai ficar parada 1 mês e meio mais ou menos, e assim que eu voltar e começar a andar mais, fazer uma quilometragem maior, mais significativa, eu dou um feedback de qual foi o comportamento dela aí depois dessa reparação. Torno a repetir que a decisão de não trocar o cabeçote foi minha, né, em última instância, em comum acordo com o mecânico e o engenheiro da Royal, de fazer a reparação. Eu assumi todos os custos, isso ficou em torno de R$ 1.400, R$ 1.550, considerando as juntas que eu comprei e tal, já incluída a revisão toda que foi feita aí dos 15 mil quilômetros. Só a revisão, com troca de óleo, filtro e tal, acredito que fosse ficar em algo em torno de uns R$550, R$600, né? Então, vou dizer que eu gastei uns R$1.000 nessa história do cabeçote. É isso aí, um abraço,